Louvado seja o Senhor. Vocês sabem que a vida é um desafio constante. A vida, na verdade, é uma empreitada perigosa. Você está preparado ou preparada para enfrentar os conflitos, as adversidades da vida? Tem 3 coisas que só se nós as abrirmos é que dá certo. Os livros, as mentes e os guarda-chuvas.
somente servem se nós os abrirmos. Então, dê uma chamada na sua alma agora. E vamos dizer juntos o que diz o Salmo de número 116, verso 7. Vamos abrir Salmo 116, verso 7. Diz assim o texto: volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Para com todos nós, o Senhor tem sido generoso. Então, amarre o seu coração a esta palavra e aperte o nó, para que ela fique bem gravada no seu coração. E nós vamos falar nesta manhã sobre conflitos. É o que nós temos vivido nos últimos 3 meses, enfrentando os conflitos. Vocês sabem que ansiedade e conflitos são companheiros quase inseparáveis. Não há quem, diante dos problemas próprios da vida, não seja ansioso. E eu creio que todos nós temos sido atingidos pela ansiedade. Em relação à família, em relação ao trabalho, em relação às finanças, em relação ao futuro, em relação à saúde, como foi que nós vivemos. Então, nós somos uma sociedade ansiosa, uma sociedade tensa, uma sociedade preocupada. E a ansiedade, ela é a medida da distância entre o homem e Deus. O que quer dizer? Quando Deus chega, a ansiedade se vai. Mas quando a ansiedade entra, Deus sai. Então, nós vamos levantar o problema aqui, mas há uma saída. Isso eu quero deixar bem claro já de início. Há uma saída, há uma esperança. E o nome é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Porque é Ele que alivia as nossas tensões. É Ele que cura as nossas feridas. É Ele que leva o nosso fardo. É Ele que acalma a nossa alma e que sossega o nosso coração. E Ele tem feito isso. E Ele nos convida para nós corrermos para Ele. Vamos ler um outro texto no Evangelho de Mateus, o capítulo 11, o verso 28. Mas eu vou fazer a leitura aqui na NVI. Mas Mateus 11, 28. De 28 a 30. Diz assim o texto: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que cada palavra nesta manhã seja como um bálsamo que amenizará as nossas dores. E que toda ansiedade seja vencida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus quer que a gente receba ajuda prática
que vai fortalecer a nossa resistência. E Deus quer que você reconheça os perigos no caminho e aprecie e desfrute a beleza da vida, apesar de percalços, como nós vivemos. Então, pastor Pedroso, eu digo, Deus quer que você saia dessa experiência de burnout, de síndrome do pânico que você teve, ainda mais forte, muito mais forte. Seja assim. Amém. E sabe, eu gostaria que nós levássemos as palavras de Jesus mais a sério. Eu gostaria muito que nós aprendêssemos que quando ele diz algo, aquilo acontece. Nós lemos um salmo no número 145, verso 18, diz que assim, o Senhor está perto de todos os que o invocam. Ele está perto de nós. Louvado seja o Senhor. Então, não há quem diante dos próprios problemas da vida não seja ansioso. Não há. A ansiedade, ou a diferença, está no tipo de ansiedade que nós deixamos crescer em nós. A ansiedade como cuidado ou como preocupação. E esta última, ela ganha espaço e ganha força nas nossas vidas. Aí, quando acontece isso, os conflitos, eles tornam-se ameaças. E eles aí ultrapassam o limite da nossa capacidade de enfrentá-los. E o que são conflitos? São situações que nos desafiam o tempo inteiro. É ou uma decisão ou uma escolha que você tem que fazer. Por exemplo, isso acontece o tempo inteiro com todas as pessoas. Eu me levanto cedo todas as manhãs, mas eu tenho que fazer a opção em levantar quando eu desejava ainda ficar um pouco mais na cama. Mas o despertador toca e eu levanto, para nem dar vontade de ficar mais um pouco. Aí eu decido a roupa que eu vou usar, eu decido o que eu vou tomar de café da manhã, eu decido que atividade eu vou desempenhar, eu decido o tempo inteiro. E só para dizer algo para vocês, eu me levanto realmente cedo porque eu faço alongamento diário. Eu tenho 2 netas, as quais eu cuido. Uma tem 2, outra tem 4 anos. E eu tenho 65. Então, eu não tenho a mesma mobilidade que elas. E eu preciso estar fazendo as coisas com elas. Então, eu preciso de alongamento diário. Mas, enfim, nós estamos o tempo inteiro decidindo. Agora, há os conflitos com o marido, com a mulher, com filhos, com amigos. E falando sobre amigos, nós temos conflitos, sim. Esta semana, depois de estar um tempo em oração por causa deste assunto, eu fui me encontrar com uma pessoa porque havia um conflito entre nós. Então eu entrei em contato, marcamos um momento para nós conversarmos. Louvado seja o Senhor, porque foi resolvida a situação, mas não é tão simples assim. Foi muito tempo de oração. E agora nós esperamos que cada uma vá cumprir com a sua parte. E é assim que acontece. Então, todos esses conflitos são resultantes do choque que há entre as vontades, as perspectivas, as histórias diferentes das pessoas. Quando os conflitos eles são resolvidos com alto grau de acerto, isto é, quando a decisão se mostra correta, o resultado é a satisfação do indivíduo.
Agora, quando a decisão é equivocada, o resultado é a frustração. Por isso que a ansiedade já surge no momento do conflito, pois nós não temos as respostas para todas as situações. E são questões que surgem, são sentimentos que afloram, porque em todos os conflitos os sentimentos afloram. Então não é fácil. E afeto precisa ser digerido. Não é só alimento. E a vida é feita de escolhas o tempo todo. E por mais equilibrada que seja a relação da pessoa ou das pessoas, em algum ponto haverá uma divergência. Então, o que é necessário? Ter o coração aberto e disposição para reunir os ingredientes novamente e fazer a receita dar certo. Então, colocar em ordem o coração leva tempo. Requer também paciência, já que tudo parece difícil e sofrido. Mas o certo mesmo é não desistir. Não desistir de forma alguma, porque o Senhor, Ele está conosco. E Ele nos ajuda e Ele nos fortalece. Nós não estamos sozinhos. Eu gostaria também de dar um outro exemplo para vocês. Vocês sabem que eu morei em Santos e lá a gente olha muito o mar, que é lindo. E olha muito os navios. E eu aprendi uma lição sobre os navios. Eles têm uma linha chamada linha Plimsoll do navio. Essa linha é a linha de carga marcada no casco do navio, para mostrar até que profundidade ele pode ser carregado. Agora eu vou sair do navio e vou levar a pergunta para vocês, como eu levei para mim também. O que faz você sentir como se estivesse sobrecarregado e afundando rapidamente? Porque um passo importante no trato com os conflitos é reduzir o nível de cobranças que nós impomos a nós mesmos. É preciso que nos permitamos errar. Não é que nós devemos desejar errar, não. Mas permitir errar. E assumir que nós somos humanos. E como humanos, nós podemos errar, sim. Há dois pesos envolvidos num conflito. O peso do conflito em si mesmo e o peso de nossas próprias cobranças. E assim como no navio, não é possível diminuir as cargas se nós não vencermos o medo gerador da ansiedade. O que é o medo gerador da ansiedade? Que é por causa do medo que nós nos sentimos tão ameaçados. E é por causa do medo que nós nos cobramos tanto. Entendendo que nós não temos o direito de errar. Agora, uma vez vencido o medo, nós somos lembrados de que nós não devemos mais nos cobrar. Isso significa que aquela tensão extra não estará mais em nossos ombros. E aí nós faremos tudo com mais calma, podendo pensar mais no processo do que nos resultados das nossas decisões. Agora, o passo mais importante, o passo mais seguro na arte de lidar com os conflitos é confiar em Deus.
é aprender com Ele, ouvindo em todas as circunstâncias. Não é um passo simples, mas é um passo possível. Então, nós vamos servir a Deus de todo o nosso coração e vamos conhecê-lo também através da sua palavra e vamos procurá-lo também. Os processos de solução de conflitos precisam de uma base sólida. Isto é, nós precisamos de uma linha de orientação. E a sua palavra é a linha mestra. Ela que nos dá toda essa direção. Deus, Ele é maior que o nosso coração. E Ele sabe de todas as coisas que nós passamos. Jamais nós estamos sozinhos. Louvado seja o Senhor por isso. Porque jamais dependerá só de nós. Ele está conosco. Então, para finalizar, eu gostaria de dar 4 conselhos para você que deseja confiar em Deus. Em primeiro lugar, entregue seu coração a Deus. Ou nós confiamos que nós lhe pertencemos, ou não há esperança para nós. Em segundo, conheça a sua palavra. Porque muitos conflitos de várias ordens seriam mais facilmente resolvidos se nós soubéssemos o que a Bíblia diz a respeito dessas situações. Em terceiro, ore antes das decisões. A oração, ela acalma. A oração, ela alimenta a fé e ela submete a Deus tanto os conflitos como a ansiedade que deles resulta. E aprenda a pedir conselhos a pessoas que já caminham há mais tempo na estrada da fé. Ouvir conselhos não é uma demonstração de inferioridade, mas é um passo de extrema sabedoria. Então, resumindo, entregar o coração é fazer a mais importante escolha de toda a vida. Segundo, conhecer a palavra de Deus é deixá-la resolver por sua própria autoridade grande parte dos conflitos que antes nós nos perderíamos. Terceiro, orar. É pensar, é verbalizar as angústias e depositar a ansiedade diante de Deus. E ouvir conselhos. Conselhos é crer naquilo que não está evidente para você. E Deus pode falar através de pessoas cujos corações já foram entregues nas suas mãos. E Jesus, nosso Senhor, Ele é o exemplo maior de conflitos assumidos na presença de Deus. Ele nos ensinou que é possível orar, seja feita a tua vontade e não a minha. E nele nós podemos confiar. Não é em outro, é nele nós podemos confiar. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Faça você refletir e ter bênçãos na sua vida através do Senhor e desta palavra. Amém.